Boa tarde para vocês. Hoje aqui no TV Mulher vou falar sobre infertilidade. Um casal é considerado infértil quando não ocorre a gestação após 1 ano ou mais de vida sexual regular e sem a utilização de métodos anticoncepcionais. A infertilidade ocorre em 7 a 15 de cada 100 casais e traz consequências como baixa autoestima e sentimentos de vergonha. Isto faz com que muitos casais demorem a procurar um tratamento e, às vezes, até mesmo abandonam o tratamento. Os dois principais aspectos que deverão ser levados em conta são a idade da mulher e o tempo de infertilidade. Então, aqui, é um gráfico que mostra, uma taxa de gravidez mensal natural, quer dizer, mulheres que engravidam espontaneamente, naturalmente, em relação à idade da mulher por mês. Então, as mulheres com menos de 30 anos, 25% acabam engravidando naturalmente. E conforme vai aumentando a idade, essa taxa vai caindo. Então, a fecundidade da mulher vai diminuindo com a idade. Olha, acima dos 45 anos, menor que 1%. Tá? Hoje em dia, devido ao fato de que a mulher também participa do mercado de trabalho, ela tem adiado não só o casamento, como também a primeira gravidez. Não é raro apresentarem dificuldades quando quiserem engravidar, justamente devido à idade mais avançada. Isto ocorre porque, com o passar da idade, há uma diminuição da reserva folicular. Então, aqui, esse aqui é um ovário. Aqui são os folículos que vão crescendo de tamanho até que eles chegam num certo tamanho, explodem, porque a pressão dentro do líquido, dentro deles fica muito grande e soltam o óvulo. Isso aqui é a ovulação. Então, esses folículos, quando a mulher nasce, ela tem uma média de 2 milhões de oócitos. Eu vou usar muito esse termo oócitos no programa de hoje e nos programas de tratamento de infertilidade. Então, o oócito é uma fase do óvulo, porque o óvulo passa por várias fases até ele ficar maduro. Então, no nascimento tem mais de 2 milhões de oócitos. Quando a mulher fica mocinha, vem a primeira menstruação, daqueles 2 milhões ela já tem só 250 mil. Aos 50 anos de idade, desde que ela tenha menstruado todos os meses, ciclos regulares, ela vai ter de 5 mil a 8 mil folículos. Então, a mulher ela tem uma perda mensal desses oócitos até a menopausa, quando, em geral, ela não vai ter mais nenhum oócito. Então, desses 2 milhões de oócitos que a mulher tem ao nascimento, ela vai ovular apenas 400 folículos que vão passar pelo processo de ovulação, certo? A reserva folicular mostra o número e a qualidade dos oócitos e, com isso, nos diz qual o potencial reprodutivo dessa mulher. A avaliação da reserva ovariana é importante para saber se a mulher terá ou não uma boa resposta à estimulação dos ovários através de hormônios, e essa avaliação é feita através de exames. Além da diminuição da quantidade dos folículos ovarianos, com o passar da idade, também há uma piora na qualidade desses folículos. Então, aqui, vocês estão vendo, isso tudo aqui é folículo, tá? Então, uma mulher jovem, olha aqui. Na mulher de mais idade, próxima à menopausa, olha aqui, ela já tem um baixo estoque, tá? E aqui na próxima figura, vocês vão ver, se a gente fizer um corte no ovário no meio, como se cortasse uma laranja no meio, isso aqui é uma mulher jovem, olha quantos folículos. Agora, na mulher na menopausa, ela já não tem mais folículo. Isso aqui é um folículo atrofiado, já não tem mais nada, certo? Com isso, além de uma menor chance de uma gravidez espontânea, ocorre também uma menor eficácia nas técnicas de reprodução assistida, ou seja, nos tratamentos para engravidar. Além de tudo isso que eu acabei de falar, quanto maior a idade da mulher, maior o risco para malformação fetal, abortamentos e complicações, não só na gravidez, como também no parto. Bom, agora vamos falar sobre as principais causas de esterilidade da mulher, que são alterações ligadas à ovulação, no útero ou no colo uterino, nas trompas ou a presença de uma doença que eu já falei em outro programa aqui, chamada endometriose. Já no homem, o mais comum é a ocorrência de varicocele, que eu vou explicar aqui para vocês.
Isso aqui é o testículo, aqui é a artéria que irriga o testículo e aqui vocês têm as veias. A varicocele nada mais é do que varizes nessas veias. Então, olha aqui, tá? E se fizer um corte, olha, esse aqui é uma pessoa normal. Olha a veia. Quando vocês olham para o indivíduo que tem varicocele, olha aqui, ó, a veia está dilatada. Então, essa é uma das principais causas de esterilidade no homem, tá? Mas nós não podemos nos esquecer também das infecções, alterações genéticas, quimioterapia, alterações hormonais e alterações imunológicas. Vale lembrar que em torno de 3 em cada 10 casos de infertilidade tem mais de uma causa, tá? Agora, uma coisa importante. Muitas mulheres vão sozinhas à consulta e se queixam de infertilidade. Acho importante que vocês saibam que na infertilidade devemos avaliar o casal, sendo importante a presença do homem na consulta, onde será realizada também várias perguntas sobre seus antecedentes e história atual e também pedidos alguns exames, principalmente o espermograma. A infertilidade deve ser investigada no casal que tem 1 ano de vida sexual regular sem usar métodos anticoncepcionais, mas às vezes, em alguns casos, nós investigamos antes de 1 ano nos seguintes casos: mulheres com mais de 35 anos de idade, mulheres que têm endometriose em grau avançado, mulheres que têm problemas em útero e tubas uterinas, e na suspeita de que o homem apresente problemas, tá? Agora é assim, antes da gente iniciar o tratamento da infertilidade, é importante uma avaliação da saúde da mulher, pois determinadas situações poderiam prejudicar a gravidez, a mulher e o próprio feto, como é o caso da hipertensão arterial, do diabetes, das doenças sexualmente transmissíveis, dos cânceres, por exemplo, tá? Algumas doenças, quando contraídas durante a gestação, como é o caso da rubéola e a toxoplasmose, além de poderem levar a abortamento, podem causar malformação no feto, razão pela qual se deve pedir exames para verificar se a mulher já possui anticorpos para essas doenças e, caso contrário, vacinar no caso da rubéola e prevenção no caso da toxoplasmose, ok? Agora vamos lá. Já naquelas mulheres que têm um tipo sanguíneo RH negativo, deve-se realizar alguns exames antes de proceder a um tratamento de infertilidade. Agora, o que a gente faz na consulta? Bom, na consulta é importante que o médico saiba a duração da infertilidade. Quanto maior o tempo de infertilidade, poderá ser decorrente de problemas mais graves e, com isso, a chance de uma gravidez natural vai ser menor. Também é importante saber os exames e tratamentos já realizados por essa paciente, certo? Porque, assim, às vezes a paciente já fez algum tratamento, não foi eficaz, o médico não vai repetir o tratamento, vamos passar por uma fase mais adiante. E a história sexual. Aqui é importante saber a frequência das relações sexuais. Às vezes tem casais que nos procuram e que têm relações muito distantes uma da outra. Isso também dificulta a gravidez. Precisa ver se tem algum tipo de disfunção sexual, se existe uso de lubrificantes, porque alguns lubrificantes eles podem ser espermicidas, tá bom? Agora, em relação à mulher, nós temos que saber seus hábitos de vida. Por quê? Porque se ela usa drogas, como álcool, cigarro, maconha, cocaína, tudo isso pode interferir na fertilidade da mulher. Outra coisa, se ela já fez alguma cirurgia, por quê? Porque algumas cirurgias podem afetar a fertilidade, principalmente cirurgias realizadas no útero, nos ovários e nas trompas. É importante também saber se ela já teve alguma doença sexualmente transmissível. Nesse caso aqui, eu vou dar para vocês como exemplo a clamídia, que, como já expliquei num outro programa, é uma bactéria que é transmitida sexualmente e, em grande parte das vezes, ela não causa nenhum sintoma, mas ela pode levar à infertilidade. Um outro fator importante que a gente tem que saber sobre a mulher é a atividade profissional. Por que isso? Porque algumas mulheres podem ter profissões onde elas são expostas a agentes químicos ou ambientais que poderiam comprometer a sua fertilidade. Um outro fator importante é o uso de medicamentos, uma vez que alguns medicamentos podem interferir com a ovulação. Importante também saber se ela tem alguma doença crônica.
Por quê? Vamos dar um exemplo do hipotireoidismo, que pode vir a dificultar a ocorrência de uma gravidez. Outro fator, se ela já engravidou anteriormente, se a gravidez foi a termo, se nasceu de 9 meses certinho, o tipo de parto, se foi com o mesmo parceiro. Aqui é assim, por exemplo, se foi um parto traumático que pode ter lesado alguma estrutura, se foi com o mesmo parceiro, por quê? Se chegar uma paciente com queixa de que está com dificuldade de engravidar e falar para mim, não, mas esse aqui é meu segundo marido, com o primeiro marido eu engravidei muito fácil, tive 3, 4 filhos, sem problema, e com esse que está difícil. Então a gente já sabe que a gente tem que focar um pouco mais a nossa atenção no parceiro, porque às vezes o problema é com ele e não com a mulher, tá? Um outro fator, a idade da primeira menstruação e como são seus ciclos menstruais. Essas informações são importantes, como vocês podem ver nesses 2 exemplos que eu vou explicar. Quando a mulher tem ciclos irregulares, com intervalos entre as menstruações aumentados, nós suspeitamos, por exemplo, de síndrome dos ovários policísticos. Já naquelas mulheres que apresentam cólicas menstruais muito intensas, nós pensamos na possibilidade da ocorrência de endometriose. Após tudo isso que eu falei até agora, aí nós vamos examinar a paciente realizando não apenas o exame ginecológico, mas também o exame físico geral, a fim de verificar se tem doenças que poderiam estar levando à infertilidade, como é o caso do hipotireoidismo que eu acabei de falar para vocês. Agora eu vou dar 2 exemplos. Quando a gente nota acne e aumento da quantidade de pelos, novamente nós vamos suspeitar da síndrome dos ovários policísticos. Se nós no exame observamos corrimento vaginal, nós devemos pesquisar vulvovaginites e doenças sexualmente transmissíveis. Assim, com esses 2 exemplos, vocês podem notar a importância de um exame físico geral e exames ginecológicos bem feitos. Somente após isso é que nós vamos partir para os exames complementares específicos e que vão depender de caso para caso, sendo que os principais exames são dosagens hormonais, esterossalpingografia. A esterossalpingografia a gente faz com a finalidade de verificar se há alterações no útero e se as trompas estão permeáveis. Então aqui, ó, a esterossalpingografia, você injeta um contraste dentro do útero. Essa aqui é uma esterossalpingografia normal. E aí você vai ver a cavidade uterina. O útero ele é formatinho aqui de uma pera de ponta cabeça, mas a cavidade parece esse triângulo. Então, se tiver alguma anormalidade na cavidade, você teria falta de preenchimento pelo contraste. Aqui você vê as 2 trompas completamente visíveis. E esse esfumaçado aqui é o contraste que passou para a cavidade. Então, significa que as trompas estão permeáveis. Já nessa próxima figura, vocês têm aqui, como eu falei, injeta o contraste, a cavidade uterina está normal, mas vocês podem ver que o contraste não progride através das trompas. Então, você tem uma trompa direita obstruída e a trompa esquerda também obstruída, tá? Um outro exame importante de ser feito é ultrassom transvaginal, laparoscopia, esteroscopia, pesquisa de algumas doenças sexualmente transmissíveis, como é o caso da clamídia, gonococo, ureaplasma, micoplasma. E já no caso do homem, se detectamos problemas, nós encaminhamos o homem para o urologista. Gente, o tema é vasto e eu tentei resumir aqui o que é mais importante. Mas se ainda ficou alguma dúvida ou se vocês tiverem sugestões, por favor enviem para o e-mail que está aí na tela. Eu desejo a vocês uma ótima semana e não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo, porque ele é o seu maior instrumento. Até a próxima semana, onde estarei esperando por vocês aqui, no TV Mulher, para falarmos sobre tratamentos para infertilidade. Tchau!